pessoal, boa noite. Boa noite. Mais alegria em todos os corações. Nas trilhas de André Luiz, casos interessantes, assuntos relevantes e temas curiosos, né? O título do livro é esse aí. E por quê? A maioria de nós, às vezes, escuta assuntos aí e pensa que o assunto é novidade, né? Pensa que é a primeira vez, pensa que os autores atuais, inclusive eu, estão falando de alguns assuntos e muita gente fala, nossa, fulano está falando daquilo. E na realidade, quando a gente vai ver, vai estudar, a gente percebe que André Luiz e Chico Xavier já trataram daquele assunto, por mais polêmico que ele possa parecer, por mais relevante que ele possa parecer, os dois já trataram desse assunto. Dificilmente a gente encontra assuntos que nós estamos vendo nos dias de hoje que eles dois já não tenham tratado, tanto o Espírito André Luiz como Chico Xavier. O estudo foi basicamente na obra A Vida no Mundo Espiritual e André Luiz, que são os 13 livros, começa em Nosso Lar e encerra-se no livro E a Vida Continua. Depois eles têm mais 3, mas esses outros 3 não foram abordados. É só nessa parte de A Vida Continua. 5 anos de estudo para a gente lançar esse livro que nós lançamos no ano passado no evento, o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, que foi realizado aqui em São José dos Campos. Então o livro foi lançado nesse evento aí. Se a gente for pensar, graças à bondade do governador planetário, que é Jesus, a humanidade terrena ela sempre recebeu e continua recebendo informações, as informações necessárias que a gente precisa aqui, né, para dar seguimento na sua vida evolutiva. Quer dizer, Jesus é o responsável pela Terra e sempre manda emissários para passar informações para a gente. Na época que a gente imaginar, Jesus é que mandou, né? Então ele se utiliza de vários emissários, e esses vários emissários chegam e passam informações para nós, inclusive ele, que é o que a gente quer falar. Foi dessa maneira que nós conhecemos a primeira revelação que vem trazendo para a gente, naquele momento que a humanidade passava por um caos terrível, né? Vem Moisés e traz para nós a primeira revelação, mostrando para nós o sentido de justiça, mostrando para nós o Deus único, trazendo para nós a lei, que até aquele momento ela era meio assim sintética, ou então as pessoas não conseguiam entender direito, por isso que a confusão era total. E Moisés chega traçando uma linha de justiça para a gente, e a gente começa a entender a partir desse emissário da primeira revelação. Mais tarde, quando a humanidade já se mostrou preparada para ter mais informações, o próprio governador planetário Jesus vem até a Terra, né, trazendo para a gente com toda a humildade, com toda a generosidade, as coisas da verdade, mostrando para a gente que tudo a gente se conquista através do amor, da paz, do amor para conosco mesmo, do amor para com o nosso próximo, do amor para com Deus. É desse jeito que nós conseguimos ir para frente, é desse jeito que nós conseguimos evoluir. Mas como aconteceu com a primeira revelação, Jesus não disse tudo. E ele prometeu para nós, antes de partir, que se nós conservássemos aqueles ensinamentos, mais tarde ele mandaria outro representante, que seria outro Consolador, e esse Consolador nos ensinaria coisas novas e faria nos lembrar das coisas que nós havíamos esquecido. Que era justamente o que ele falou, o que Moisés falou, coisas que nós esquecemos, que seriam relembradas. E surge a terceira revelação, com o surgimento da doutrina espírita, né? Especificamente lá no ano de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos do mestre Allan Kardec. E essa transmissão não vem mais personificada em um homem só, como veio Moisés, como veio o próprio Jesus. Ela vem sendo trazida para nós por intermédio de médiuns e vários espíritos superiores passando essas informações para a gente. E foi apenas na terceira revelação que nós passamos a conhecer a existência do mundo espiritual de fato, porque antes era no sentido empírico, ninguém sabia direito como que era. E na terceira revelação, de fato, a gente começa a conhecer mesmo como que é essa terceira revelação, como é que é essa vida no mundo espiritual, ou de onde é que nós viemos, para onde é que nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. É só na terceira revelação que a gente sabe, começa a conhecer essas coisas. Mostra que a ciência, a filosofia e a religião podem caminhar juntas, podem andar juntas, não precisa se separar. E antes era ao contrário.
brigava com a outra o tempo todo, né? Enfim, a doutrina espírita, como terceira revelação, ela chegou à Terra com o principal objetivo de ajudar o homem a se transformar moralmente. Esse é o grande objetivo da doutrina espírita. Não é a gente ver espíritos, né? Não é outra coisa. É nós nos transformarmos moralmente, nós crescermos interiormente, fazer uma transformação moral para chegarmos na salvação, como todos nós queremos. É isso que leva a gente para um lugar melhor. Mas a proposta, a gente sabe que foi recusada por muitos. E quando a doutrina espírita vem, ela não vem para a religião, ela vem para a humanidade. Mas o jogo de interesses, né, as religiões dominantes, não aceitavam, porque quando você vem mostrando a verdade, que ninguém precisa mais ficar preso a nada, é difícil alguém aceitar quando está segurando as pessoas por aquilo. E foi isso que aconteceu com a doutrina espírita. Por isso, talvez, que tenha aparecido a terceira parte, parte que é a parte religiosa. Mas o Espírito Verdade sabia, desde aquela época, e nos passava dizendo o seguinte: não tem problema. Quando a humanidade estiver preparada, quando a humanidade souber usar a razão, quando a humanidade começar a amar mais, ser mais fraterna, elas vão receber esses ensinamentos sem necessariamente ter obrigação disso. Não precisa obrigar ninguém. Naturalmente eles recebem. Hoje a gente vê muitas religiões se utilizando das coisas espíritas, se utilizando dos nossos conhecimentos, mesmo eles negando a isso, mas a gente vê na cara que eles estão fazendo, estão iniciando, estão fazendo certas coisas que a gente vê até no sentido amador, né? Mas tudo bem, estão fazendo alguma coisa já, estão reconhecendo tudo isso, estão vendo alguma coisa já de maneira diferente. E os espíritos superiores também deixam claro para nós que a doutrina espírita não veio encerrar o espiritismo, ela veio iniciar o espiritismo. Ela é a pedra fundamental. Ele vem alavancar tudo que estava parado, mas deixa aberto para nós estudarmos, para nós prepararmos, para nós aprendermos outras coisas, que a ciência tinha muito para ensinar, a ciência tinha muito para mostrar para todos nós. O próprio Allan Kardec tem a coragem de falar que se a ciência conseguisse comprovar alguma coisa que não está na codificação espírita, que a gente optasse pela ciência, porque a ciência vai provar e comprovar. Não tem problema se aparecer alguma coisa nova e nós pensarmos: mas a doutrina espírita não estava falando isso. Não tem problema, a ciência está provando, vamos seguir a ciência. O mundo continua, nós somos evolucionistas, né? Então, e a certeza que essas informações chegariam a público não demorou. 50 anos depois, a doutrina espírita já estava espalhada por todo mundo. 50 anos depois é muito pouco, né? Aqui no Brasil a gente destaca muitas figuras que a gente considera como continuadores dessa terceira revelação, continuadores de Allan Kardec, por exemplo, né? Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, ele que recebeu a tarefa de preparar a sociedade brasileira para receber a semente do Espiritismo. Eurípides Barçanufo, né, que foi consagrado como o maior educador que já passou dentro do meio espírita, e mostra para a gente assim, né, que ele é o principal quando a gente fala de educação espiritual, educação espírita. E Francisco Cândido Xavier, o homem chamado amor, que de fato ele traz para nós o plano espiritual, ou melhor, faz o plano espiritual ser real mesmo para a gente. É ele que faz isso. Reconhecidamente foram os trabalhos desses homens que fazem com que a pátria brasileira seja considerada a maior pátria espírita do mundo. São esses trabalhadores assim. Isso mostra que as revelações espirituais continuam a chegar sempre. Cada vez vai aparecendo mais revelações espirituais, e essas pessoas, esses ícones, essas pessoas e os autores também mais simples vão conseguindo captar. Cada um da sua maneira, cada um com a sua competência, cada um com a sua capacidade mediúnica para receber. E Chico Xavier e André Luiz a gente considera como os mensageiros aí, né, que estão na turma dos mensageiros do Consolador, pessoas enviadas mesmo pelo pelo governador planetário, para transmitir toda a realidade do dia a dia do plano espiritual, de forma clara e objetiva, iniciando pelo nosso lar, e depois uma série de obras. Ele traz para a gente André Luiz como sendo um repórter, né? E quando nós começamos a ver o nosso lar, a gente fala: esse homem é um repórter, porque ele vai lá e ele investiga tudo, ele mostra tudo para nós. Como um repórter, ele mostra de forma clara, de forma exemplar, como que é esse mundo espiritual. É aí que a gente tem mesmo conhecimento, como funcionam as coisas, quem está lá, quem deixa de estar, o que tem, o que deixa de ter. É aí que a gente pega,
né? E foi por intermédio desse livro Nosso Lar, né, que o mundo espiritual mostra tudo para nós. O que é que nos aguarda mesmo depois da morte? Como que vão ser as coisas depois da morte? Tudo isso a gente encontra nessa série A Vida no Mundo Espiritual que a gente apresenta. E todo esse conhecimento que eles trouxeram através dessas obras, tanto Chico Xavier junto com Emmanuel, como a gente considera continuadores de Allan Kardec, né, a gente consegue mostrar, eles conseguem mostrar através de exemplos os ensinamentos contidos na doutrina espírita. Então, eles usam sempre a codificação espírita para, através de exemplos, mostrar, confirmar o que a codificação trouxe para a gente. Por isso que a gente considera continuadores. E assim caminha a humanidade. Cada vez vai chegando mais continuadores. Continuadores de uns, continuadores dos outros. E como nós falamos no começo, muitos estão trazendo assuntos e assuntos que eles já tinham tratado. Então, quer dizer, informações novas que acrescentam aquilo que eles já falaram, que mostram coisas novas. Às vezes a gente até pode achar que não é novo, às vezes a gente até pode não acreditar, às vezes até pode não ser verdade também, esses complementos, mas não tem problema. Com certeza muitos complementos são de continuadores. E não tem problema nenhum ser continuador, né? O que mostra, quando a gente estuda mais profundamente e traz informações novas baseadas nos ensinamentos dele, mostra que todos são, principalmente aí os espíritas, né? Os autores espíritas e espiritualistas, são continuadores também, estão seguindo as trilhas de André Luiz e Chico Xavier. E daqui a pouco a gente segue as trilhas de outros também, e segue as trilhas de outros. Outros vão seguir as trilhas desse. E cada vez mais a gente vai tendo mais informações. Vou cantar uma música para você. Essa música chama Semente da Verdade. Ela é uma música do Luiz. O Luiz não pôde vir hoje, mas ele conta nessa música, bem filosófica mesmo. Ele fala o que é a doutrina espírita, comparando a doutrina com a natureza, né? Sem falar assim muito espiritismo nem nada, só comparando ela com a natureza, a gente vê que ele está falando da doutrina, nós que conhecemos. Agora as pessoas que não conhecem pensam que ele está falando em qualquer outro assunto, normal, sem ser doutrina, né? Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos, e seu solo fecundando, com a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, vem umedecendo o chão, a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar e refletir nas razões do existir, nos revelando os segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina
sol pela manhã vem chegando lentamente, ela também vai aos poucos clareando nossa mente. Mostra que somos apenas uma parte de um todo, que o importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Semente da verdade. Como nós estamos falando nas trilhas de André Luiz, aí a gente pega para falar um pouco alguns pontos legais, pontos que a gente sempre está curioso, né? Segunda morte, por exemplo. Segunda morte, né? Parece que às vezes é tabu a gente falar em segunda morte dentro da doutrina espírita, para alguns espíritas, quando não deveria ser, né? Falar em segunda morte. A gente tem que estudar quando a gente não consegue entender aquele assunto muitas vezes, né? E quando a gente fala nesse assunto, a gente lembra daquela frase que tem lá no Hebreus 9, e muitos irmãos de outras religiões gostam de falar para a gente: vocês acreditam em reencarnação, mas está lá escrito em Hebreus 9 que ao homem é dado a morrer uma vez só. Pronto. Aí se apega naquela partezinha, não olha o contexto todo, não sabe o que estava acontecendo e acha que ele está falando é morrer uma vez só mesmo. Não pega o contexto todo. E felizmente, nós espíritas já passamos por isso. A gente sabe que isso não é verdade. Mas muitos confundem espírito com perispírito, né? O espírito é imortal. Então, acaba confundindo o espírito com o perispírito e pensa que a gente não tem segunda morte. E quando a gente fala em segunda morte, quando o André Luiz fala em segunda morte, está falando do perispírito. E a gente ainda fica meio assim, mas perispírito? Sim, perispírito sim. Né? Por quê? A gente sabe o seguinte, que o perispírito é construído, é formado pelos componentes físicos e químicos da Terra, o nosso daqui da Terra. Se a gente for para outro planeta, tem que formar o perispírito com os componentes de lá. Então o perispírito daqui não vai servir. Ele vai para onde? A gente tem que ganhar outro perispírito em outro mundo quando a gente for. O perispírito daqui não serve mais. Então está na cara que ele morre. Não precisa nem ir para frente mais. Só falando isso, só a gente imaginando isso já dá para saber que o perispírito morre, né? O perispírito da gente também, quando a gente morre, a gente vai com o nosso perispírito para o plano espiritual. Quando nasce, não dá para nascer com aquele perispírito grandão que nós estamos, vai ter que restringir ele para poder caber aí na criança. Também tem isso. Então, ele se molda. Só daí dá para a gente ver claramente esse de ser moldável e ser perecível também. Mas no livro Nosso Lar, quando André Luiz tem a primeira conversa com a dona Laura, que ele fica querendo saber o que acontece, a primeira visita que ele faz na casa com Lísias, quando ele faz lá, a dona Laura fala para ele que ali as pessoas do Nosso Lar se preparam para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Ou seja, se eu vou ascender às esferas mais altas, com certeza eu tenho que ter outro perispírito. Em uma palestra que ele escuta também da ministra veneranda, ela fala uma frase muito interessante, né? Coloca um texto muito interessante na fala dela quando ela diz assim: Nosso Lar, como cidade espiritual de transição, né? É uma bênção a eles concedida por acréscimo da misericórdia, porque alguns poucos se preparam para a ascensão e a maioria para voltar à Terra em serviços redentores. Ou seja,
Se eu vou ascender de lá, eu vou precisar de outro perispírito onde eu chegar. Então isso aqui está bem claro. Mas mesmo assim a gente ainda fica falando, e segunda morte? Até eles falaram em segunda morte, né? Eles falaram em segunda morte. No livro Libertação, é muito interessante o livro Libertação, porque André Luiz vai com o instrutor grupo, que era um instrutor fantástico, né? Para a Cidade Estranha. E na Cidade Estranha era dominada lá pelos inquisidores, inclusive o sacerdote lá, Gregório, que era um dos manda-chuvas lá também. E quando eles chegam lá, ele acha muito estranho que eles ficam presos um dia lá na cela, até serem atendidos por Gregório. Ele acha muito estranho que ele vê um monte de coisa terrível passar na frente dele nas ruas, figuras deformadas, ovoides, ali na frente. Ele fica olhando aquilo admirado, e Gúbio fala para ele pergunta, o que é isso aí? Né? Aí Gúbio falou, vê-se de pronto que você é novo no serviço de auxílio. Já ouvi falar de certo na segunda morte. Assim, questiona, você não ouviu falar de segunda morte? Aí ele fala, sim, isso aí eu já ouvi, porque lá no nosso lar eu participei de muitos departamentos onde prepara as pessoas para irem ascender, ou então muitos que vão voltar para a terra. Então a gente sabe que a segunda morte existe, né? E então Gúbio remata o assunto dizendo que se ele, André Luiz, sabia disso, deveria ter conhecimento que o vaso perispírito é também transformável e perecível. Se é transformável e perecível, ele se modifica e ele morre. Né? Não tem, portanto, fica claro, indestrutível é só o espírito. O perispírito morre. E a gente recebe outro depois. Outro assunto legal, inversão sexual, que a gente vê falar tanto. Hoje em dia parece que a gente nunca viu falar tanto nesses assuntos como nos dias de hoje. E a gente pergunta, eles falaram isso? Falaram, com a maior tranquilidade. Né? No livro Ação e Reação, quando André Luiz, junto com Hilário e o assistente Silas, eles retornavam da crosta, eles chegam na Mansão Paz, que era uma notável escola de reajuste, que se encontrava sob a jurisdição do nosso lar. Quer dizer, é um pronto-socorro, um plano, onde o nosso lar tinha jurisdição ali, eles pertenciam ao nosso lar. E ali, Hilário, ele fica, na conversa que eles estão tendo na reunião, ele fica com muita dúvida e lança um assunto, e ele fala, e os problemas inquietantes da inversão? A gente só tem que lembrar que Ação e Reação foi escrito lá em 1950 e pouco. Nem 50 e poucos, 40 e poucos, acho, né? A data certinha não sei. Porque o nosso lar começa em 1944, e depois Ação e Reação é o quarto ou quinto livro, coisa assim. Então, em 1950, por ali. Ele fazendo essa pergunta interessante. E aí Silas, ele passa a esclarecer o assunto dizendo o seguinte, né? Que sexo é nada mais nada menos do que a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser. Então, olha só, nós temos as duas coisas. Portanto, é natural que o espírito acentuadamente feminino demore-se séculos e séculos nas linhas evolutivas. E o feminino e o masculino também. Então vamos trocar em miúdos. Para eu ser mulher, eu tenho que ter N encarnações como mulher. Não vai ser uma, duas só que eu vou ser mulher. Então quem está estagiando no corpo de mulher, vai demorar milênios como mulher. Para ser mulher mesmo, para saber tudo sobre isso. E o homem também. Para ser homem, para você conhecer tudo que é do masculino, você tem que ter milhares de encarnações como homem. Aí, no dia que a gente tiver certeza de que é homem mesmo, talvez a gente possa ser mulher. No dia que a mulher ter certeza mesmo de que é homem, talvez ela possa ser o inverso, né? Aí o seguinte, aí o que eu falo? E a inversão? A inversão é exatamente alguém atravessar no meio. É você estar estagiando como mulher e daqui a pouco você vem em um corpo de homem. Isso é a inversão. Mas por que vem no corpo de homem? Ou o contrário? Por que uma mulher vem no corpo de homem ou um homem vem no corpo de mulher? Ele diz o seguinte, quando o homem, nós estamos estagiando como homem, aprendendo a ser homem. Quando a gente abusa demais do outro sexo, você se desequilibra a ponto de ter que voltar em um corpo feminino. Só assim, você, um homem dentro do corpo de mulher, você vai entender o que é a mulher e saber as besteiras que você fez, talvez. E ao contrário também.
criminosa, de uma mulher que faz horrores contra os homens, ela voltar no corpo de homem e saber, poxa, eu sou mulher e estou presa aqui dentro, mas olha o que acontece com esse pessoal. Isso é uma explicação muito tranquila que dá. Agora, ele diz assim, quando ele continua a esclarecer, informa que nesta definição que ele está dando, não estão incluídos os grandes corações e os belos caracteres que em muitas circunstâncias reencarnam em corpos que não lhes correspondem aos mais recônditos sentimentos de posição solicitada por eles. Tem gente que solicita para mim assim, não está devendo nada para ninguém, mas ele vai aprender muito mais, ele vai colocar em prática um planejamento que ele tem naquela situação, que ele vai conseguir fazer com muito mais confiança, com muito mais força. Por isso que a gente vê grandes homens aí, muitos homossexuais, com projetos incríveis, fazendo coisas bonitas no mundo. Então, um homossexual não vai ser porque ele fez alguma coisa errada contra outro sexo e veio invertido. Ele pode vir invertido porque ali, tipo assim, ele consegue desenvolver muito melhor o seu planejamento. Então as coisas vão ficando muito mais naturais do que a gente imagina. As inversões são atribuídas aos espíritos por imposição ou então também por solicitação deles próprios, que geralmente são detentores de missões importantes, que dessa maneira eles conseguem ser mais retraídos, conseguem se concentrar muito mais naquilo que eles vieram desenvolver. Pede para nascer assim. Tem o nosso livro que chama Das Sombras ao Alvorecer, que a gente fala da síndrome de Down, e muita gente pensa que o síndrome de Down sempre foi um suicida, sempre foi algo que fez alguma coisa errada contra ele mesmo, sempre fez isso. E na realidade tem muita gente que se voluntaria para vir como síndrome de Down, porque vai conseguir trabalhar muito mais a sensibilidade, vai conseguir trabalhar muito mais o lado sentimental, e vai conseguir também saber dar valor mais tarde se ele precisar passar por aquilo. Quem que vai ensinar as pessoas do síndrome de Down? Como é que a gente pode ensinar alguma coisa para alguém se a gente não sabe o que é aquilo? Então muita gente fala, eu vou trabalhar com eles, então eu quero nascer como um deles também. Então existem voluntários para tudo, sem necessariamente eu ter feito algo contra mim para isso. No livro Sexo e Destino, tem um instituto Instituto de Renovação chamado Alma e Irmãs, que ali o diretor Félix também dá um esclarecimento interessante, que ele fala assim, a própria ciência terrena vem proclamar presentemente que a masculinidade e a feminilidade totais são inexistentes na personalidade humana, do ponto de vista psicológico. Então nós somos duas coisas. Não é só, não adianta a gente querer brigar. Os machistas, né? Não, mulher de jeito nenhum, não tem porção mulher em mim não. Tem sim, todo mundo tem as duas coisas, né? Homens e mulheres em espíritos apresentam certa percentagem mais ou menos elevada de caracteres viris ou feminis em cada indivíduo, sem problema nenhum. Eles fazem outro questionamento sobre homossexuais, que a definição é muito parecida também no livro Sexo e Destino, quando ele fala também desses trabalhos voluntários, que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexuais, como suscetíveis de retornarem ao veículo físico na condição. Aqui é uma explicação que ele dá assim: o homem pode nascer homossexual, pode nascer heterossexual, pode nascer do jeito que for, ou pode nascer mutilado, sem um braço, sem uma perna, com problema físico, com problema no coração. Todos nós temos problemas, quem que não tem? Nós viemos aqui para se educar. Então, seja do jeito que a gente veio se educar. O que a alma reencarna nesta ou naquela circunstância para melhorar e aperfeiçoar-se. É isso que a alma veio, independente do jeito que ela veio. Ela veio para se aperfeiçoar, para se educar, e nunca com distinção do mal. Nós nunca poderemos olhar para alguém e falar, isso aí é alguma coisa, uma praga, isso aí é não sei o que, isso aí é coisa... Não existe isso. Cada um de nós veio para aprender. Cada um de nós, do jeito que nós viemos para aprender. Então eu não posso olhar um homossexual como se ele tivesse uma doença, como se fosse coisa qualquer. Não, ele veio daquele jeito para se educar, para aprender, e assim como um outro vem de outro jeito, o outro vem de outro jeito. É essa a definição que André Luiz e Chico Xavier passam aqui para nós. Ou seja, os delitos, sejam quais forem, que acontecem com o ser humano, em qualquer posição, corre por nossa conta. Não foi porque eu nasci daquele jeito, ou nasci daquele outro jeito. Sabe por que eu sou ruim? Sabe por
por que sou maldoso? Porque eu não tenho braço. Aí eu sou maldoso, porque eu tenho raiva, não tenho braço, sou maldoso. Não existe isso. Você veio sem o braço, é para trabalhar isso. E não ter desculpa por causa de ser daquilo. Então ninguém veio dessa ou daquela maneira para fazer coisa errada. Nós viemos para se educar. O que ocorre de errado é por nossa conta. Os desregramentos que os homens se entregam na vida não são consequências de terem reencarnado dessa ou daquela maneira. Ou seja, tudo que nós fazemos de ruim na Terra é por nossa conta. Não é por causa que nós nascemos desse jeito ou daquele outro jeito. E a gente deve sempre ver com clareza que o espírito, ele já nasce com a inversão sexual. Ele não se torna que não. A gente olha para a cara de muitos irmãos nossos que são homossexuais, alguma coisa, acho que ele chegou aqui, ele virou sem vergonha e foi ser homossexual. Não, já nasceu assim, já veio desse jeito. A gente tem que respeitar como qualquer outra coisa que a gente tem. E todos nós temos alguma coisa. Esses tempos atrás, uma preletora falando que a homossexual era a alma doente. Foi doente é ela que está falando isso. Porque doentes somos todos nós. Quem que não é doente? Se não fosse doente, já não estava mais aqui. Já tinha perdido esse perispírito, já estava em outro aí bonito. Se é um planeta de provas e expiações, é porque tinha doente. Estamos aqui para isso, para melhorar nesse planeta. É isso que a gente está fazendo aqui. Né? O que prejudica muito o espírito em suas vivências é a falta de moral. Isso que prejudica. Eu posso ser o que eu for e ter moral, então não tem problema nenhum. O que eu vou receber no plano espiritual, ou o que eu vou ser questionado no plano espiritual, é sobre a minha moral. Não é sobre o que eu fui desse jeito ou daquele jeito. É se eu tive moral ou se eu não tive moral. Então, não tem problema. A gente precisa tomar cuidado, às vezes, quando a gente olha para o próximo e com a nossa pseudo-sabedoria, a gente vê um defeito, a gente julga, a gente acha que está tudo errado, porque muitas vezes ali poderá estar uma luz que a gente não consegue enxergar ainda. Isso a gente fala de uma maneira geral. Outro assunto legal, dragões e legiões. A gente tem visto falar muito nisso aí. No próprio livro, e a literatura espírita encara isso também com naturalidade, essa literatura deles também. E André Luiz apresentou para a gente, no livro Libertação também, quando ele vai ter a entrevista lá, ele e o Gúbio, com o sacerdote Gregório, porque eles foram lá, e o pedido, que o Gúbio era muito amigo de Matilde, um espírito de luz, amiga dele, que pediu para ele ajudar uma pessoa na Terra. E quem estava interferindo contra essa pessoa era o próprio Gregório. Só que o Gregório tinha sido filho da Matilde. Falou, você usa isso quando você chegar próximo a ele. E quando ele chegou próximo a ele, ele falou, olha, Matilde nos mandou aqui. E ela tem um amor maternal por você. E ele fala, não, nossas relações estão cortadas há muito tempo. Porque ela serve o cordeiro e eu sirvo os dragões. Então lá ele deixa claro que ele serve os dragões. E André Luiz, em um adendo, ele explica que os dragões são espíritos caídos do mal, né? No mal, desde eras lá primordiais, primeiras da criação planetária. Operam em zonas inferiores, sempre da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade, egoísmo, todas essas coisas juntas. Todavia, eles não são demônios eternos, não. Como os homens, eles evoluem normalmente. Com as sucessivas encarnações, eles vão evoluir também, é claro. Nós já escutamos falar aí, em muitos autores espíritas, que muitos desses aí já foram reprovados uma vez e já vão ser de novo, né? Mas muitos que estão por aí provavelmente foram e conseguiram se recuperar aqui nessas oportunidades que tem também. Outro assunto também em voga é legiões. Nós vamos falar muito de legiões do mal, muitas legiões assim. E no livro Missionários da Luz, André Luiz, ele sai com o instrutor Alexandre para investigar uma morte que teve. E essa morte tinha sido de um senhor que ele tinha se matado, Raul, ele tinha se matado. Só que na realidade a esposa pensava que ele tinha sido assassinado, não acreditava que era impossível ele ter se matado. Só que o Raul se matou porque na juventude ele matou o noivo da esposa dele para ficar com a esposa. E aquilo ali corrompeu ele tanto a vida toda, embora fosse uma pessoa boa, que ele acabou se matando. Mas todo mundo pensava que ele tinha sido assassinado. E quando eles investigam, sabe, querem ir atrás dele, mas os mentores espirituais que estão naquela região falam, não adianta vocês irem atrás dele, porque forças perversas já pegaram ele.
constituída por uma multidão de entidades delinquentes que pegaram ele logo, o espírito que ele morreu, já levaram ele para um lugar mal, né? E ele esclarece, né, Alexandre esclarece que aquelas entidades fazem parte das legiões das trevas, que desafiam o próprio Jesus por intermédio de obsidiados diversos. Então, legiões que atacam mesmo, obsidiando as pessoas, para elas fazerem o mal o tempo todo. Então, está claro que dragões e legiões, eles já trataram bastante, né, também. Elementais. Outro assunto interessante, que muita gente fala muito em elementais, fala tudo, e às vezes a gente vê um monte de espírito, isso é mentira, isso não é verdade, isso não é o quê? Provavelmente não leu o livro dos espíritos. Sem a gente entrar no assunto André Luiz e Chico Xavier, provavelmente não leu o livro dos espíritos, porque quando a gente pega lá o capítulo 6 do livro dos espíritos e a revista espírita de fevereiro de 1958, Allan Kardec fala que existe doentes, diabretes, gnomos e trasgos que vivem, eles habitam lá a água, o fogo e corpos duros e as entranhas da terra. Allan Kardec fala isso para nós. Então, quando a gente vê o pessoal falando em elementais, falando tudo, a gente acha que é só esoterismo. Não, é espiritismo também. Nós passamos por essa fase, que é uma fase de transição entre o reino animal e o reino nominal. É o reino elemental. E aí, no livro Nosso Lar, todo mundo viu o livro Nosso Lar, ou leu. E quem não leu, viu o filme. E no filme, quando André Luiz volta para visitar a casa dele, fica surpreso porque chega a esposa dele, casou com o Dr. Ernesto. Né? E a Zélia, né, casou com o Dr. Ernesto. Ele fica revoltado. Mas depois ele se assenta e fala, poxa vida, esse aprendizado que eu tive todo, eu devo agradecer para ele que está tomando conta da minha família. Só que o Dr. Ernesto está muito doente. E ele fica compadecido. O que eu posso fazer para ajudar? As emissões mentais convocam Narcisa. E Narcisa vem até ele e fala, no estado que ele está, nós precisamos dos nossos irmãos do reino vegetal. E saem os dois lá para o meio do mato, e ali daqui a pouco aparece um homem, uma figura muito estranha, que ele não sabe definir o que é. E ela fala com essa figura, daqui a pouco aparecem 8 entidades também, que ele não sabe definir o que é. E ela questiona, eles indicam que ela precisa pegar algo nas mangueiras e algo nos eucaliptos, e eles trazem para ela. E com aquilo ela prepara aquele composto espiritual, que é um chá, joga dentro da água do Dr. Ernesto lá, e ele bebe aquilo e fica melhor. Só que André Luiz fica tão abismado de ver aquelas pessoas, então acha tão estranho, porque ela presta atenção e ela fala, são servidores comuns do reino vegetal. Esse aí é o que nos atenderam hoje. Como vê, nada existe de inútil na casa do nosso Pai. No livro Libertação também, mais uma vez na Cidade Estranha, quando o André Luiz vê aquele monte de figura andando lá naquela cidade, ele também fica horrorizado, que ele chega a comparar aquilo com duendes. Fala, parece um monte de duende, né? Que coisa estranha é essa? Isso existe assim, né? E o instrutor responde para ele, Gúbio fala assim, ó, quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Ou seja, muitos ali estão ali porque perderam a condição perispiritual, por isso que parece aquilo ali. E outros estão ali como figuras subhumanas, quer dizer, candidatos a serem seres humanos. Acabam ficando no mesmo lugar, porque são muito parecidos. Só que uns estão ascendendo e outros estão ali parados. Regrediram, não no sentido espiritual, mas no sentido perispiritual. Né? Uma coisa muito legal. Para solteiras, casamento no plano espiritual. Né? Ele fala, mas casamento no plano espiritual, poxa vida. Aí espírito tem sexo? Como é que é esse negócio? Perispírito tem. Espírito a gente não sabe o que é. Pode ser que não tenha, mas perispírito tem. Né? E é um assunto muito tranquilo também de ser tratado. E a gente vai lá tocando no assunto. Mais uma vez, quando o André Luiz chega na casa de Dona Laura, ele descobre que o Ricardo, o pai do Lísias, tinha pouco tempo reencarnado, voltado para a Terra, e moravam ali naquela casa. O casal e a família moravam ali naquela casa.
Tobias também, o enfermeiro Tobias, que ele vai visitar a casa de Tobias, ele acha estranho quando chega lá, na casa de Tobias, ele encontra duas mulheres, a Luciana e a Hilda. As duas tinham sido esposas do Tobias aqui na terra. Fala, o cara está morando com duas mulheres aqui, que negócio é esse? Né? Eles acham ele tão espantado que a própria Luciana fala para ele, ó, rapaz, é só eu, viu? Né? É só eu que sou esposa dele aqui. Ela foi esposa dele lá, mas ela está com compromisso, o noivo dela já reencarnou e daqui a pouco ela vai voltar. Então, o casamento, ela dá uma definição muito legal do que realmente é aquele casamento, né? A união de almas. Que pode ter muitos casamentos que acontecem que não são a união de almas. No caso da união de Tobias era com ela. A outra esposa que Tobias teve estava ali, viveu tranquilamente, mas a esposa ali era ela. E simplesmente ela estava ali como uma filha e tudo, mas tinha sido esposa dele, né? No livro Os Mensageiros, tem uma conversa muito legal também, quando eles visitam Campo da Paz também, que era afiliado à colônia, à cidade do Nosso Lar. E ali na conversação com duas moças, Cecília e a Aldonina, André Luiz e Vicente, conversando com elas. É um papo muito interessante. E a Aldonina interveio em certo momento dizendo que a irmã dela, chamada Isaura, tinha se casado em Campo da Paz, ali, e depois foi para o Nosso Lar. Já fazia 3 anos que ela morava em Nosso Lar. Eles estavam falando sobre o Nosso Lar, que ela tinha vontade de conhecer. Ela falou, minha irmã morava aqui, mas ela casou. O marido dela é funcionário do Serviço de Investigação do Ministério do Esclarecimento. Então, é policial, o marido da irmã dela, da Isaura. Há 3 anos se casaram e foram morar em Nosso Lar, porque ele trabalhava em Nosso Lar. Casamento ali que aconteceu. André Luiz confessa que no plano espiritual foi um dos fatos mais, que deixou ele mais estupefato, foi casamento, né? Mas a própria Cecília diz assim para ele, se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? Se as coisas daqui vêm de lá, por que lá não vai ter? Né? No livro A Vida Continua, nós conhecemos o casal Eveline e Fantine. E lá tem o instrutor Ribas. E os dois começam a trabalhar juntos, morreram perto da mesma época, embora um fosse bem mais velho do que o outro, ele bem mais velho que ela, mas durante o tempo que eles trabalharam ali, começaram a se afinizar, e no final, o instrutor Ribas faz o casamento dos dois. Eveline e Fantine casam lá. Ele faz o casamento dos dois, a coisa mais normal do mundo. Até que hora? Até 9 só? Isso. Nossa, mas passou muito rápido demais, não passou não? Acho que pegaram um pouquinho do seu tempo, né? Vamos ficar no meio. Vai, gente. Vou passar direto aqui, tem umas musiquinhas para cantar, mas se for cantar a gente perde muito tempo. A gente termina antes, mas é porque tem muito assunto, né? Eu separei só alguns pontos interessantes, mas mesmo assim é legal demais, porque a gente fala sem parar e parece que não passa. Animais no plano espiritual é outra coisa que muita gente ignora às vezes. E eu vejo muitas vezes isso. Eu já vi espíritas falar que não tem animal no plano espiritual, que isso aí é invenção de médium. Né? O médium vai ficando meio maluco, vai ficando meio obsediado, fica inventando que tem cachorro, tem papagaio, tem gato no plano espiritual. Também não leu o livro dos Espíritos, porque basta pegar lá as questões 597 a 604, que vai estar descrito como que são, que tem erraticidade, tem tudo para animal. Está claro lá, que eles vão para o plano espiritual, tem um período bem mais curto, porque cachorro e gato não tem que purgar nada, né? Vai contar os pecados lá, vai ser muito pouco o tempo que ele vai ficar. Então, quando a gente perde um animalzinho, daqui a pouco chega outro na casa da gente, às vezes era aquele lá já. Mas às vezes eles são necessários e ficam lá. Muitos são necessários e nós precisamos dos animais lá também. A mesma função que eles têm aqui, eles têm lá. E para ir direto no assunto, no livro Nosso Lar também, vocês lembram que André Luiz ficou internado. E do quarto que ele ficava, ele conseguia enxergar, ele dizia, aves de plumagens policromas, aves bonitas, devia ser pavão, né? Mas estava voando, né? Bonitas, de vez em quando sentava nos lugares mais altos, ele observava aquilo lá. De outras vezes, no meio das árvores frondosas, ele identificava animais domésticos. Se é animais domésticos,
André Luiz falando, só podia ser animal que ele conhecia. Cachorro, gato, peru, galinha, só pode ser. Animal doméstico que ele conhece não é outro, né? Porco, todas essas coisas aí que a gente conhece. E no próprio livro Nosso Lar, quando ele foi lá para o departamento de ratificação com a Narcisa, naquela noite que teve muito trabalho, eles ficaram mais tempo que ia chegar uma caravana. E naquela caravana chegaram ali, um ladrar de cães, ele ficava, nossa, que coisa é essa que está chegando? Ele espantado, que não parece cachorro latindo e tal. E ela explicou, não, são cães sim, eles estão chegando junto com as caravanas. E depois ele vê chegar cães alegres e barulhentos junto com a caravana, o pessoal trazendo as pessoas ali. Cães, vem muares terrestres, burros, e um bando de aves, de corpo volumoso, árvore gigantesca, chegando ali. Aí ela explica para ele, né, para ficar muito mais tranquilo, ela explica, os cães facilitam o trabalho. Os muares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas necessárias. Olha só, os perispíritos lá no umbral, nesse lugar, precisam se esquentar um pouquinho, se encosta perto dos burros. Então sente frio, né? Os cachorros enfrentam monstros que tem ali, como se a gente andasse com um cachorro aqui e de caça, alguma coisa assim, para ele proteger também. E as ibis viajoras, que ele diz, são aves grandes que ficam comendo os cascões astrais. Dentro do umbral vão limpando tudo, como se fossem os nossos urubus aqui, só que lá é maior, eles vão pegando as coisas e daqui eles acompanham as caravanas para ir limpando, fazendo a limpeza para o trabalho ficar melhor também. No livro Ação e Reação a gente vê também as pessoas nas caravanas sendo auxiliadas por cães. Ele cita cães inteligentes e prestimosos, olha só. Então, de repente, era cão que já sabe o que está fazendo, não precisa nem ser mandado, já tem uma certa inteligência ali também. No livro Libertação, mais uma vez, se vocês leram, o sacerdote Gregório ele faz o desafio até o final, eles conseguem chegar aqui e ajudar todo mundo, mas no final do livro ele vem para enfrentar as pessoas, para destruir. Gúbio e o pessoal que estava aqui, André Luiz e o grupo que estava aqui. E quando ele se apresenta com 19 auxiliares, esses 19 auxiliares estão com um monte de animal monstruoso. Agora você imagina que animal monstruoso era esse? Para enfrentar as pessoas. Eu calculo que seria aí tigre, leão, essas coisas, segurando eles ali, ou até outro animal que a gente não conhece. Ele descreve como animais monstruosos, para usar, para guerrear, para brigar. Mas depois ele é dominado, né? Graças a Deus ele é dominado. E depois a mãe dele aparece e ela consegue levar o Gregório embora. Outro assunto legal. Aparelhos utilizados, vou falar mais rápido isso aqui. Aparelhos utilizados, tem um monte aí no livro que a gente colocou. Mas aqui a gente cita aparelho de fabricação de ar. Olha só, a gente conhece ar-condicionado, né? Na Terra tem. A gente conhece para purificar água, a gente conhece até para fazer água, mas para fazer ar não existe até hoje, só lá. Então não chegou até hoje, muitos já chegaram aqui, até hoje nada. Fotografia animada, ele descreve a fotografia animada, e hoje, naquela época, que foi em 1960 e poucos, ou 50 e poucos que ele fez, a gente nota que aquela descrição que ele faz da fotografia animada era nada mais, nada menos do que uma câmera para fazer filmagem, que a gente apareceu aqui nos idos de 1990, quer dizer, 40 anos depois apareceu aqui. Psicoscópio, o aparelho mais legalzinho que eu já vi, minúsculo, mede a nossa personalidade, tanto dos espíritos como dos encarnados. Eles usam muito isso nas câmaras de desobsessão, nos trabalhos espirituais, para ver o que os encarnados estão pedindo e realmente o que eles são. Ainda bem que esse aparelho não veio ainda aqui para cá, né? Porque já pensou, a gente com um aparelho desse na mão vai ficar querendo saber da vida de todo mundo, só encostar perto do aparelhinho. Esse aí eu acho que vai demorar muito tempo ainda para chegar aqui para a gente, né? Condensador ectoplasmático, também muito usado nos centros espíritos, que o condensador ectoplasmático é aquele que nos nossos trabalhos de trabalho de desobsessão, você fica sabendo de encarnações daquela pessoa que está sendo atendida. Isso aparece nesse condensador ectoplasmático para
os espíritos veem quem realmente é aquela pessoa, tanto o espírito que está passando, como do próprio encarnado, encarnações dele. Por isso que muitos médiuns descrevem nas câmaras, né, de desobsessão, nas câmaras mediúnicas, aparelhos, consegue ver aparelhos que hoje a gente às vezes não sabe o que é, só sabe que alguns aparelhos são essas coisas que estão lá. Funil de luz, uma coisa muito interessante também. Funil de luz, ele viu na cabeça de uma médium uma luz que parecia um funil. E é explicado, eu tinha colocado isso num dos meus livros, eu estava morrendo de medo, foi antes desse trabalho. Falei, meu Deus, o que é essa luz que tem na cabeça da pessoa? Será que eu posso falar isso no livro? Será que eu estou recebendo a informação certa? Será que eu não estou falando bobagem? Mas eu coloquei, ainda bem. Depois que eu comecei a estudar as obras de André Luiz, eu vi que existe. São os médiuns ostensivos que têm ligação direta com o seu mentor. Então não precisa o mentor estar perto dela para ela receber a mensagem. O mentor pode estar anos-luz de distância, ele consegue passar a mensagem e o médium captar. Né? Às vezes o médium incorpora, o médium dá uma mensagem, em qualquer lugar, alguma coisa, a gente pensa que ele está inventando, não. É porque ele tem essa ligação direta com o mentor dele e consegue fazer isso. Um assunto que eu tinha colocado aqui é melhora da morte. Nós já vimos muito isso, né? Melhora da morte. Então tem vários casos de melhora da morte aí, é verdade. Quando a gente está segurando muito o nosso ente querido, os espíritos muitas vezes fazem ele ficar melhor, colocando energias, dando passes, tudo, ele dá uma melhoradinha, relaxa a família, todo mundo pensa que está bem, aí quando relaxa, eles resolvem a levar. Né? Puxa o tapete. Perturbações de encarnados para desencarnados, isso a gente tem que tomar muito cuidado, que a gente perturba demais os desencarnados, às vezes chega a ponto dos espíritos pegarem o nosso ente querido e dar uma amnésia, fazer ele ficar sem lembrar de nada. Só por causa de tanta perturbação que ele está recebendo. Existem vários casos disso assim. Ele está recebendo tanta perturbação, quando ele tem mérito, a espiritualidade pega e fala, ó, vamos fazer ele esquecer dos parentes dele. Fica lá um tempão, sem lembrar. Por causa que ele merece aquilo, merece no sentido positivo. E a família que não está merecendo, né? Perturbando tanto o ente querido. Né? A gente tem que desejar para o nosso ente querido que ele esteja bem onde ele estiver. Não é que ele esteja bem aqui perto da gente, não. Né? Às vezes perto da gente ele não estaria bem. Está bem onde ele está. Se já está lá, eu tenho que torcer para ele estar bem. Se eu fico torcendo, assim, chamando, eu vou perturbar ele. Né? Outro assunto que nós colocamos foi sono durante as preleções. Porque ele estava participando de uma reunião, André Luiz, com muita gente, mas ele olhava tanta gente cochilando, tanta gente. E aqueles que estavam cochilando, ele viu um monte de espírito em cima, fazendo as pessoas cochilar. E aí, ele entra no assunto, mas ele faz algumas colocações. E as colocações são as seguintes. Pode ter vários motivos. Um dos motivos de você cochilar nas preleções é que a pessoa vem cansada para o centro. Às vezes a pessoa sai do trabalho, trabalhou o dia todo, super cansada, chega aqui, senta numa cadeirinha dessa, confortável, né? E você fica tão calmo, tão tranquilo, daqui a pouco você cochila, mas é cansaço. O outro motivo, o preletor é ruim demais. O cara faz melhor dormir do que escutar esse cara aí. Tem gente que dorme, dependendo da preleção, a pessoa dorme. Tem gente que tem o dom de usar a voz para fazer os outros dormir. Não sei se vocês já perceberam isso. Falou, esse cara aí, nossa, vou dormir hoje. Né? Porque existe isso. E o terceiro caso é o que o André Luiz citou. Muitas vezes os espíritos que estão nos perseguindo, nos obsediando, não querem de jeito nenhum que a gente melhore, que a gente conheça, que a gente saiba assuntos novos. Mas nem por isso nós vamos ficar desesperados. Se estiver acontecendo esse terceiro caso, não é o primeiro, não estou cansado. O preletor não é ruim e eu estou cochilando, então é o terceiro caso. E o terceiro caso tem que procurar a casa e falar, tá, eu estou dormindo nas preleções. Então, coloca meu nome aí na desobsessão, alguma coisa errada está acontecendo. E não vamos nos preocupar, porque todos esses que vêm na casa obsediar os outros, provavelmente eles vão ser encaminhados, eles vão ser atendidos, eles vão ser ajudados também. Então não tem problema nenhum, isso não tem nada de anormal. Né? Lembrando também das encarnações. Você pode pegar um livro para mim lá, Dora, por favor? Desse, só para me falar alguma coisinha aqui, só para a gente encerrar. Um olhar sobre as encarnações, a gente fala também. Está aqui, encarnação prorrogada, encarnação interrompida e encarnação completa. Existem esses fatos. Então não vamos ficar pensando que quem morre na véspera é peru, não, né? A gente tem essa mania. Chegou a hora, morreu. Está cheio de gente morrendo que não chegou a hora. A maioria de nós morre sem chegar a hora. Eu calculei que uns 95, 96, 97% do ser humano
morrem sem ser na hora, sem ter chegado a hora. Né? Projetamos alguma coisa aqui, mas os nossos desregramentos, seja por um motivo, seja por outro, acaba fazendo. Lembrando sempre que também tem muita gente que tem a reencarnação interrompida, a encarnação interrompida, e nem por isso é igual a André Luiz, considerado um suicida. Foi pela intensidade que ela viveu aqui, pelo bem que ela fez, pelo trabalho que ela desenvolveu, acaba indo antes, mas não vai ser... aquela intensidade fez o tempo valer a pena. Mas a maioria não. A maioria volta com o tempo interrompido porque realmente se estragou de alguma maneira. E tem as prorrogadas quando é necessário, de alguma maneira, a pessoa prorrogar a encarnação dela. A espiritualidade vê que ela ainda tem alguma coisa para mostrar, que ela ainda tem algo para fazer para a humanidade, de alguma maneira para auxiliar, e prorroga um pouco a encarnação. Tem alguns casos desse aqui. E tem aquelas completas, que é difícil, mas existe também encarnações completas. Mas tem muita coisa, pessoal. O livro é esse, como eu tinha mostrado antes aqui a capa. Nas teorias de André Luiz, assuntos relevantes, temas curiosos e casos interessantes. Só para vocês terem uma ideia, a gente fala de ovoides também, além dos que eu falei hoje, né? Redução do perispíritos, ação dos espíritos nos cemitérios, os animais durante o Evangelho, licantropia, gente vira lobo ou lobisomem, né? Alimentação dos espíritos, aparelhos utilizados no plano espiritual, eu falei só alguns aqui, mas tem um monte de coisa mesmo. Desintegradores etéricos, que é um apocalipse mesmo, que a gente foi imaginar. A espiritualidade superior destrói planetas por aí, quando está muito empedernido no mal, faz uma limpeza geral. São desintegradores etéricos. Controle mental por obsessores, os médios do plano espiritual, sopro curador, passes magnéticos, água magnetizada, consequências físicas e espirituais do uso do álcool, pedidos no centro espírita, que é muito legal esse capítulo, lembranças de encarnações anteriores no plano espiritual, anjos de guarda, meios de transporte dos espíritos, bens e dinheiro no plano espiritual. Olha só, bens e dinheiro no plano espiritual, documentação dos espíritos, reencarnação, que tem a aproximação do reencarnante da mãe, o reencarnante dos primeiros dias de gestação, reencarnação completada, tempo necessário para o reencarne, reencarnação drástica, comunicando a própria morte, senso de força, o espírito verdade. Isso aí, tem bastante coisa. Esse é o nosso livro. Esse ano nós lançamos o livro Casa da Marcela, do Floresta e Esperança, que se você quiser, qualquer dia a gente pode vir falar também, que é muito legal. Que a Marcela é uma jovem, né, de Jacareí, que desencarnou com 14 anos de idade, mas logo depois já começou a abordar a mãe para trabalhar com a psicografia. E ela tive a felicidade dela e o meu mentor, que é o Aurélio Augusto, trazerem esse livro para a gente, Casa da Marcela, que fala de crianças no plano espiritual. Como que as crianças são recebidas e vivem lá no plano espiritual, e conta a trajetória dela também, de outras crianças que estão trabalhando aí junto com ela nesse grupo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado. Pode cantar uma música? Pode. É bom. Tinha mais música, mas acontece que a gente vai esse assunto é muito palpitante, então não dá para encaixar tanta música, porque você tem muita coisa para falar, né? Chama-se Existe um Lugar. Essa música está no nosso CD, no nosso CD Novo Tempo também. Existe um lugar onde tudo é tão calmo. Existe um lugar todo feito de paz, onde tudo que quisermos poderemos achar. Basta apenas pensar, e então tudo se faz.
onde não há mais dores e não se sentem rancores, nem sequer do perdão. Vamos mais precisar, porque nesse lugar ninguém mais se ofende. E é nesse lugar que vamos nos encontrar. Esse lugar existe, mas não ocupa espaço. Não é aqui nem acolá, não é em cima nem embaixo, não é distante nem perto. Vai depender de cada um, pois pra podermos lá chegar basta aprendermos a amar. Existe um lugar onde podemos fazer nossos melhores sonhos se tornarem reais, nossos desejos contidos também serem satisfeitos. Basta a gente querer pra tudo acontecer. E é nesse lugar que um dia vamos chegar. Esse lugar existe, mas não ocupa espaço. Não é aqui nem acolá, não é em cima nem embaixo, não é distante nem perto. Vai depender de cada um, pois pra podermos lá chegar basta aprendermos a amar. Existe um lugar